E eu totalmente entregue, eu comecei a sentir incômodo, querendo abrir o olho, tentando mexer meus braços. Eu não tinha mais força no braço, eu tentava mexer um pouco e não conseguia. O corpo tava ali, ó. Eu só de olho fechado. Aí, nisso que eu estava de olho fechado, me veio um flash da imagem da minha igreja. À frente da minha igreja me veio um flash da imagem da igreja. Aí passou um tempinho, eu ouvi o comercial da televisão e logo escutei digitando no telefone. Aí eu abri o olho e ela estava digitando no telefone e o comercial passando. Aí eu perguntei a ela, falei, cara, tu viu o que aconteceu? Aí ela, não vi nada não, Lídia, eu acordei agora. Eu acordei agora, desde a hora que tu colocou a mão na tela do telefone, eu tava dormindo. E como que você tava dormindo, cara? Se eu tava ouvindo você glorificar o tempo todo. Enquanto eu estava com os olhos fechados, entregue no Espírito, eu ouvia na voz dela, glória, glória, aleluia, glória, e eu ouvia o tempo todo. Como assim que ela estava dormindo desde a hora que eu coloquei a mão na tela, falando tudo que eu senti, tu vai sentir? Como assim, cara? Eu falei, quanto tempo nós ficamos aqui? E é tão profundo que quando eu coloquei a mão na tela, que ela começou a sentir o envolvimento, ela teve uma visão de 2 portas. Ela olhou para minhas mãos, fechou os olhos, olhou para a janela dela e teve uma visão de 2 portas. E eu tive a visão da igreja. Gente, não tem explicação. Como que eu fiquei aquele tempo de olhos fechados, ouvindo ela glorificar. E ela estava dormindo. Aleluia. Eu fui dar uma pesquisada no YouTube, porque a gente é assim. Eu fui dar uma pesquisada no YouTube. E eu vi um pastor falando sobre isso, que isso se chama êxtase espiritual. Transe espiritual. Ele falou que você entra em êxtase espiritual. Pode ser por segundos, pode ser por minutos, pode ser por horas. E nesse êxtase, nesse transe espiritual, você pode ver flashes, você pode ter visões e você pode ouvir o teu espírito orar. Foi aí que eu entendi o porquê que eu estava em transe espiritual, em êxtase espiritual, em transe, ouvindo alguém glorificar. E ele falou que quando a gente está assim, a gente pode ouvir o nosso espírito orar. Então eu ainda falei com a minha amiga depois, logo em seguida que eu ouvi ele falar isso, eu disse, gente, faz todo sentido. Ela estava em transe, eu estava em transe, só que ela dormiu e eu estava ouvindo o meu espírito orar. Não tem outra explicação. Não tem outra explicação. Porque ela disse que acordou e eu ainda estava em transe. Sabe? E aí ela viu que eu estava assim e foi digitar no telefone. Aí eu acordei logo em seguida.
eu fui abrir o olho logo em seguida. Porque eu tentei abrir o olho várias vezes e eu não conseguia. Então, ouvindo o pastor falar, cara, faz todo sentido. Eu entrei num transe espiritual, a qual o Senhor trouxe flashes da imagem da minha igreja. E eu ouvi o meu espírito orar. Porque todo o tempo que eu estava em transe, eu estava ouvindo a minha amiga dizendo: glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus, glória, glória, aleluia, aleluia. O tempo todo. Até que eu abri os olhos e ela estava digitando e ela me falou que ela tinha acabado de acordar. E isso pra mim já tinha se passado, parece que tinha se passado meia hora. Realmente, já tinha umas meia hora, então se ela estava dormindo mesmo, já tinha umas meia hora que ela tinha apagado. Gente, é sobrenatural. Sobrenatural. Uma hora eu vou contar mais experiências, eu creio que eu vou ter mais experiências. Quanto mais eu estiver sensível, mais isto vai acontecer. Eu creio que daqui a pouco o Senhor vai estar me dando visões proféticas, revelações e visões para edificar vidas. Eu creio e eu tomo posse em nome de Jesus. Só vim trazer um testemunho, trazer essa experiência para vocês aqui, para edificar a fé das pessoas, né? Eu creio que vai edificar, em nome de Jesus. Agradeço vocês pela atenção, que o Senhor possa envolver vocês, que Ele possa se mover na sua casa, que a sua sala, que o seu quarto, o seu banheiro, sua cozinha seja cheia da presença do Senhor, que Ele venha resplandecer a glória dEle na tua casa, na tua vida, em nome de Jesus.